Olá, sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Action. A Escola Superior de Educação e a Universidade de Coimbra, através do 620 em parceria com a SOPCOM e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, organizaram o Congresso 50 anos de estudos do Agenda Setting, que tem como base a influência dos média na projeção dos acontecimentos. Numa época marcada por importantes mudanças tecnológicas, sociais e políticas, este Congresso analisou o poder do agendamento dos média atuais e o seu impacto na sociedade. Como é que hoje a informação chega ao público, a qualidade da informação, quem é que determina as agendas mediáticas? Todas estas questões são muito importantes para os momentos que nós estamos a enfrentar. Este tema é um dos temas mais importantes no âmbito dos estudos da comunicação. Em grande medida, este tema mostra-nos porque é que as notícias são o que são e qual a importância que essas notícias têm depois na nossa tomada de decisão, na construção que fazemos, quer do mundo, quer das ideias, quer das pessoas, da vida pública, de maneira que o Agenda Setting é o modo como os média nos fazem pensar de determinada maneira. Os média, por uma série de fatores, eu acho que se enfraqueceram. Se é verdade que estão cada vez mais presentes na nossa vida por via do digital, sobretudo, os média tradicionais enfraqueceram-se bastante e, portanto, têm hoje um poder de agendamento muito mais limitado, na minha opinião. Ou seja, aquilo que há 50 anos, se um grande jornal dissesse aconteceu isto, isto significa isto. Aconteceu esta história, isto significa isto. Provavelmente a discussão, isso marcaria em absoluto essa discussão. Hoje em dia eu acho que isso não é assim. Los medios tienen, a mi entender, excesiva capacidad para decir sobre qué hay que pensar, es decir, orientan la atención pública, cuáles son los temas, etcétera, etcétera, pero difícilmente, esto está variando, difícilmente me van a decir cómo pensar. La situación actual es distinta, con la aparición de fake news, redes sociales, aparece la mentira. Y esto es un fenómeno histórico de grandes dimensiones, ¿no? Eu creio, aliás, que a evolução dos média nos permite dizer que cada vez menos os jornalistas determinam a agenda mediática, não é? Todos os dados a nível internacional indicam, não é, de que há cada vez uma muito maior interferência, portanto, de agentes externos, não é? Estamos a falar aqui, sobretudo, de organizações, de empresas, de partidos, não é? Que têm um relacionamento profissional e estratégico, desse ponto de vista, precisamente no sentido de controlar a agenda. De controlar a agenda não apenas no que diz respeito aos temas, aos assuntos, não é? De colocar, portanto, aqueles assuntos que consideram para eles são prioritários, não é? Mas mais do que isso, não é? Também o próprio tratamento dos assuntos, não é? Nós hoje somos literalmente bombardeados desde manhã com temas que são repetidos em várias plataformas. A sensação que o espectador tem é a sensação de alguma saturação. Uma das coisas que me impressiona quando vou à Assembleia da República é quando sai alguém que está na agenda no momento, a forma como os jornalistas o seguem para todos obterem, é que vão todos obter o mesmo ângulo e o mesmo direto para emitirem à mesma hora. Portanto, quer dizer, de certa forma eu reconheço que há um funcionamento em bolha. Este estudo consistiu na cobertura da crise económica e financeira, o processo da construção da agenda mediática no contexto das avaliações da Troika na imprensa económica, no período de 2011 a 2014, e daí surgiram várias conclusões. Os jornais económicos tendem a seguir os enquadramentos que derivam das fontes político-institucionais, isto é, o discurso jornalístico está muito centrado nas fontes do poder. Os jornais revelaram ao longo do período a tendência para os mesmos enquadramentos, porque durante vários meses as discussões políticas estiveram centradas nos mesmos assuntos, abordados de forma sistemática e repetitiva. If you go back in history 20, 30 years ago,
there were two ways of framing refugees and immigrants, and one was as a victim, another one was as a threat. But in my country, recently, refugees and immigrants are mostly depicted as an economic threat. In today's world, all societies are becoming multicultural, multi-ethnic and multi-religious. And this diversity must be seen as a richness, not as a threat. But to make diversity a success, we need to invest in social cohesion, so that all people feel that their identities are respected and that they have a stake in the community as a whole. The research tells us that these voices are not heard. But in my research, they are actually heard, but only when they reaffirm the negative framing. So if you can make a refugee say, I'm really a criminal, or I would like to come and take some of the Danish taxpayers' money, then they are allowed to speak. O valor notícia é um valor ainda predominante e a afirmação desse valor é uma necessidade cada vez maior. Eu acho que quem pugna por um posicionamento de independência tem que afirmar sempre esse valor. Agora, é evidente que hoje em dia nós sabemos, e seria um bocado hipócrita não reconhecer isso, que há determinado tipo de fenómenos que muitas vezes nem sempre alinham por essa lógica. Nós vemos que determinado tipo de publicações varrem em absoluto determinado tipo de temas incómodos do ponto de vista político das suas primeiras páginas. E isso não é muito saudável, isso é o reflexo não de uma mera atitude editorial, jornalística, é um reflexo da mistura disso com outro tipo de interesses, acho eu. O cidadão comum, que normalmente já está aborrecido por um conjunto de coisas que têm a ver com a carga fiscal, com a qualidade dos serviços públicos, etc, quando tem aquela sensação de opacidade, quando tem aquela sensação de que estão todos a dizer a mesma coisa, a tendência natural é, muitas vezes, para ir para novas tribos. Aí as redes sociais, muitas vezes, servem de uma espécie de expressão da indignação coletiva. Isto leva aqui a que, ao lado de muitas coisas positivas, apareçam também movimentos que são tudo menos democráticos. Porquê? Porque se recusam a falar com o outro. A rede, pelas suas características, porque é um espaço gigantesco, universal, é uma espécie de duplicação da vida, tudo migra para lá, o bom e o mau. Portanto, não é como uma redação de um jornal, ou uma redação de uma televisão ou de uma rádio. Não é, porque aí as portas são abertas ou são fechadas. Para acedermos ao espaço público, éramos convidados para escrever um artigo num jornal, para dar uma entrevista ou participar num debate televisivo, e, portanto, havia um controle de acesso ao espaço público. O aparecimento da rede veio romper com este monopólio e abrir, portanto, um espaço de emergência da cidadania que está fora das fronteiras do modelo anterior. E, nesse aspecto, vem enriquecer, pode enriquecer, de facto, a democracia, porque dá voz à cidadania. Há, por exemplo, uma profissão, não sei se lhe podemos chamar já uma profissão, mas há uma atividade nova, por exemplo, tem sido referida bastante nos últimos tempos, que é de influenciador digital. Aquela velha afirmação de que ter liberdade de imprensa é ter uma imprensa, hoje é permitida a cada cidadão. Hoje cada cidadão tem os seus próprios meios, o YouTube, o Twitter, o Facebook, etc. E pode, a partir daí, competir com os agentes tradicionais do agendamento. E isso é uma alteração radical também em termos profissionais. Nós temos em Portugal já, não estamos a falar dos Estados Unidos, temos em Portugal pessoas, algumas já foram jornalistas e que vivem justamente de criação de páginas do Instagram, no YouTube, etc., através dessa ideia de influência digital. Esta capacidade de lidar de forma proativa e inteligente com o fenómeno das redes sociais é também uma forma de fazer agenda. Porque se nós vamos estar a andar sempre a reboque daquilo que são as tendências das redes sociais, estamos a não ter a nossa agenda, mas se vamos ignorá-las, então somos ignorados por elas. E então, vou dar um pequeno exemplo. A discussão sobre o artigo 13º, relativamente
à liberdade na internet, não chegou ainda à imprensa, mas é muitas vezes ouvido por quem são os futuros destinatários do processo comunicacional, que são os jovens. Quando estamos a falar destas tecnologias sobre as quais nós temos um olhar e expectativas, sobretudo cívicas, quando elas ganham uma vertente que é essencialmente económica, isso só por si é um problema, não é? Aliás, também já aconteceu com os próprios mass media, não é? Quer dizer, mas no caso das novas tecnologias, o problema ainda é maior do que isso, porque não só elas se desenvolveram, portanto, nessa drive, digamos assim, não é? Mas como essa drive foi claramente assumida numa perspectiva absolutamente liberal, neoliberal. Portanto, na base da ideia de que não precisavam de regulação, que aquilo, precisamente como era um espaço de liberdade, não é? Portanto, não devia ter qualquer espécie de regulação. Bom, isso já acabou. Hoje, todos os governos, de um modo geral, portanto, já assumiram, não é, que de facto esta atividade precisa de alguma regulamentação. E isso é um fator que nos dá alguma esperança de podermos readquirir algum controle sobre estas tecnologias. Unos periodistas bien formados, con una cultura profesional democrática, constituyen la única garantía que tengo para recibir una información real. Y es muy importante. ¿Eso quiere decir que hay que descartar las redes informales? En absoluto. Yo mismo participo en ellas, pero no poner en duda en ningún momento profesión periodística y medios tradicionales. Y muy importante para la gente joven y no tan joven. La información hay que pagarla, es un bien necesario y tiene un coste. En esta época nos tenemos que hacer todas las preguntas, pero no buscar respuestas exactas. Sabemos que estamos en una época de cambio profundo, tenemos que estar en situación de alarma, más que de alarma, de alerta y vigilar durante un tiempo, como mínimo hasta que Trump esté en el gobierno. A Galeria 7 apresentou-nos Arte de Bolso, uma exposição com obras originais de mais de 100 artistas, em pequenos formatos e pequenos preços, com o objetivo de captar novos curiosos de arte. As obras apresentadas são representativas do trabalho habitual dos artistas, mas pela sua dimensão ou características, não são frequentemente expostas por eles nas suas exposições individuais. A arte de bolso surge em 2012, desde logo com a adesão de muitos artistas, e tem vindo sempre em crescendo até agora, que estamos na 7ª edição. O espírito sempre foi os artistas terem liberdade, enfim, dentro do pequeno formato, mas liberdade de dimensões, liberdade de meios. Muitas das pessoas que nos visitavam não estavam com a potência de levar coisas para casa. Decidimos então fazer uma exposição de obras de pequeno formato, na expectativa de que isso fizesse com que as pessoas tivessem um impulso de compra e passassem da posição de observadores para compradores, enfim, colecionadores. Foi um gesto de fé na arte também, porque nós achámos que o facto de levarem as obras para casa poderia fazer com que depois germinasse nelas uma vontade de adquirir novas peças. E foi neste espírito que surgiu esta iniciativa, sempre apontando para o low cost, digamos assim, na produção, portanto não ter produções caras porque os preços também não refletem depois esse custo, e tendo também como ponto fundamental que as obras de cada artista devem representar bem esse artista, ou seja, embora sejam pequenas, devem ser obras de que ele não se envergonhe e que façam parte do seu corpus de trabalho. Nesta edição começaram na parede 402 obras. Ao longo destes 7 anos também já saíram 2 ou 3 artistas com os quais passamos a trabalhar mais regularmente e dos quais já fizemos algumas exposições individuais. Esta exposição também para nós é uma exposição de descoberta.
O Teatrão, na sua mais recente produção, aborda o papel da emissora nacional na criação de um certo país ficcionado pelo Estado Novo. Num espetáculo onde se acompanham 21 anos do regime liderado por Salazar, à boleia de um programa de rádio com a peça de teatro A Grande Emissão do Mundo Português. Com 2 décadas condensadas em hora e meia, o público assiste a um alinhamento, produzido por um grupo de 5 trabalhadores da emissora nacional, que vai da música ao noticiário, passando pela publicidade. Esta ideia surge de um tratamento que o Teatrão fez a estes assuntos do Estado Novo, a que chamou a Casa Portuguesa. Este ciclo de produções, de estudos, de conversas também, porque ambas as produções têm atividades paralelas, entre elas mesas redondas com especialistas na área, historiadores desta fase da nossa história. Portanto, quer o Eu Salazar, quer a Grande Emissão do Mundo Português são inseridas neste ciclo. Esta produção é a segunda e a última da Casa Portuguesa. Podíamos casar? A nossa ideia com a Grande Emissão do Mundo Português é, partindo de uma época específica da história do nosso país, discutir problemáticas e questões que existem ainda hoje. Questões como a manipulação das notícias, a questão da propaganda, a questão das fake news e também a eficácia de uma ideológica através dos meios de comunicação social tem muito a ver com esta questão, por isso nós estarmos a fazer este espetáculo agora. No azul do céu, ao contemplar o fogaréu da luz solar, é uma equipa vasta, muita gente envolvida. Houve aqui um trabalho grande de investigação sobre as músicas, as publicidades, as notícias. O trabalho de dramaturgia foi muito feito em colaboração também com as pesquisas que os próprios atores fizeram, a preparação vocal, a direção musical. E por isso eu senti-me muito apoiada, mas de qualquer forma é uma experiência muito difícil que eu espero não repetir. Uma hora de arte dedicada aos operários. Um programa da emissora nacional em parceria com a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho. Muito boa noite, caras e caros ouvintes. É um gosto poder estar na vossa companhia nas próximas horas. Como sabem, o nosso programa é transmitido ao vivo dos estúdios da emissora nacional, contando com uma numerosa assistência que se junta a nós pelo gosto de aplaudir a alguns dos grandes artistas de que Portugal tanto se orgulha. Nós, neste espetáculo, criamos aqui uma relação com o público muito baseada naquilo que eram as emissões com o público ao vivo. O público estava, naquela altura, a assistir às gravações ao vivo da rádio. Tinha uma experiência um bocadinho parecida com aquele público que hoje em dia está nos programas de televisão e que tem que dizer aqueles números de telefone para as pessoas em casa ligarem e receberem prémios. O senhor está constipado e ficou mal de repente, porque não teve cuidado, porque foi imprevidente. Para um mal cujo motivo está na chuva, frio ou sol, qual o melhor preventivo? Formitrol, formitrol, formitrol.
é muito importante que o público perceba que isto não é nem uma aula de história sobre a emissora nacional, nem uma saudação de um tempo que já foi, mas pelo contrário, que esta reflexão sobre este momento histórico, ela pretende fazer uma atualização e perceber alguns dos fenómenos que a nossa sociedade hoje vive e que eles devem ser contextualizados com algumas coisas que aconteceram. O que é preciso dizer é que esse tempo não foi feliz, dessa maneira que a nossa memória hoje olha para ele com uma distância que às vezes esquece algumas coisas. Estamos aqui para vibrar o golpe mortal à tua mentira colossal para a qual criaste tudo isto. Eles assinam e somos nós que vamos para a prisão. Eles roubam os cofres do Estado e somos nós os ladrões. Eles desacreditam e deterioram o país e nós é que somos os maus portugueses. Eles tiram-nos as liberdades e nós é que perturbamos a ordem pública. Mas os ignorantes, os iludidos e os enganados, aqueles que acreditaram em todas as patranhas que lhes vendeste, um dia acordarão. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.